E eu não tô. Beleza, galera do YouTube, estamos começando mais um vídeo para o canal Big Ben Teoria do Nordeste. Eu sou Israel Shandel. Eu sou o Glaucio Trevor. E hoje nós vamos falar da Ilha de Pompei. Ilha de Pompei, né, lá na hoje atual Micronésia. Micronésia, a galerinha lá pisando uma brava. Vamos falar hoje sobre a cidade mais enigmática da atualidade. Que se torna um grande mistério para grandes arqueólogos e outros pesquisadores que vão lá para tentar decifrar o que realmente é aquelas construções, né? As construções megalíticas e pá. E é muito assunto aí para nós rolar nesse bagulho aí. Já agradecendo a essa galera massa aí que tá dando uma maior força aí no canal. Valeu aí. Continua compartilhando aí com os amigos aí. E não esquece, né? Você ainda que não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e deixa o joinha aí, né? E não custa nada. Não custa nada, galera. Só seu like, sua inscrição só vai fortalecer o canal. E a gente vai continuando no trabalho da gente, com certeza com a força de todos vocês aí. JJ geral junto. Geral junto. É isso aí, num braço só. Num braço só, é. Firme e forte. E a tudo. Então vamos começar, né, a bagaça, né? Vamos. Aliás, já começou. Já deu pontapé, né? Eu não posso nem levantar o pé, senão ela fica invisível. Mas lembra lá, galera, como já falou, a gente tinha falado, tem uma esquecidazinha, catuca o dedo lá no joinha, tá ligado? Exatamente. Manda pro amigo, pro primo, pro avô, pro tio, pra todo mundo. E a pô. Vamos falar muito sobre supostamente a civilização que a galera acreditava-se ter criado Namadol. Namadol, exato. Só que não foi, né? Assim, teve uma controvérsia de vários estudiosos e tal, tiraram uma brava lá e disseram, não, mesmo esse bagulho tá errado, tá? O bagulho não é assim não. Por quê? Era o Sudelé. Sudelé, que é uma palavra meio puxada pro francês, né? E pô. E o pior que, outra coisa, não tinha assim, muita gente como são arquipélagos, pequenas ilhas, né, nessa localidade, não tinha muita gente. Mas assim, nativos, né? Pescadores e tal, que vem da pesca e da agricultura. Daquele local. Então a galera discordou e tal, estudiosos, arqueólogos, cientistas, a bagaça toda. Discordaram e tal, e chegaram a várias teorias, que é justamente o que a gente vai trocar agora. Como os Sudelé é uma civilização, claro, né, normalmente humana, ser humano, supostamente não teria condição de construir aquela cidade gigantesca. Que praticamente tinha acabado de sair da era pré-histórica, digamos assim, né? A civilização da era pré-histórica entrando para a era moderna, digamos assim. Exatamente. Não tinha conhecimento ainda da roda, de fazer ferragem e outras coisas. É onde fica a maior interrogação também. E também sem contar que também pelo tamanho das pedras, claro, tem isso também. pelo tamanho das pedras, não teria como um simples ser humano, claro, juntando uma galera, mesmo juntando uma galera ainda ficaria difícil para eles conseguirem fazer uma parada louca daquela. As pedras que a gente tá comentando, galera, a pedra de basalto crismático, que é quando o vulcão entra em erupção, aí ele seca, gela lá, esfria a bagaça toda e fica uma pedra bem interessante, né? Rica em ferro também. E magnésio. Bagulho do bagulho. A parada é louca lá. Então, uma viagem totalmente viajante. Aí vai lá. Segundo os pesquisadores e tal, essa montanha ficaria digamos assim, para resumir, a pedreira, né? A pedreira. Ficaria a 32 km do local da construção. Ao norte, né? Ao norte. E sem contar também que a questão é que eles fizeram vários testes. Fizeram lá em Namadol, uma emissora de TV fez um documentário. Nesse documentário tentaram representar
como eles poderiam trazer as pedras dessa pedreira, que é a 32 quilômetros, via balsa, que era o que eles pensavam e o que alguns arqueólogos tinham falado. Só que quando chegava a um certo ponto, a balsa virava, não dava e tal, isso com pedras menores. E a galera gritava, abandonar o navio! No caso seria abandonar A balsa. a balsa. E tem também a questão de, como é que a gente pode falar? A questão, brother, do tamanho das pedras. Mano. Tamanho das pedras. A representação que tentaram fazer era com uma pedra de uma tonelada. E sempre deu errado, todas as tentativas erradas. As pedras lá chegam a 10 metros, 10 metros de altura, seria 50 toneladas. Pô, já tá dizendo, né, velho? O peso já é cavernoso, né? Já tá louco. 1 tonelada já é cavernoso, Pedro. E a outra parada interessante é justamente da onde eles tiravam o basalto, Exato. tá ligado? Porque geralmente você vai começar uma pedreira, você começa de baixo. Ou da laterais. Exato. Cortando e tal. Quando já tem um equipamento certo. Né? Você vai cortar a pedra, aquele lance todo, pá, tudo mais. E essas pedras de basalto cristalizado, prismático, Essa parada. eu vou falar só basalto mesmo, Não né? é basalto. Basalto mesmo. Uma pedra muito louca lá. Porque ela já tem um formato quadrado, né? Exato. Quando ela esfriou, aquele lance todo, porque ela escorre, né? Colunares, né? Alguns cortes que fizeram são colunares e tal. E assim vai. Exato. E o mais interessante é que é do topo da montanha, onde encontraram os 40% das pedras de cobalto lá formadas em Nomadol, só encontraram nessa pedreira que é em cima da montanha lá, da bagaça. Exatamente. Aí é aquele negócio. Se por acaso tivesse sido simples ser humanos, os caras teriam que ser treinados, rochedando no rapel, tá ligado? Também. Porque se pendurar Não, lá em cima, né? sai de baixo que vai descer. Só que o problema é que se fosse rapel, teria que usar cordas. Exatamente. Só que os caras são nativos lá, só o negócio da pesca pra... Tarzan também era nativo, meu irmão. O cara se pendurou lá no modo de cipó e saiu. E aí, deu certo. O primeiro ator do Tarzan morreu gritando, né? E apoio, mas chegou lá. Chegou. Aí teve também a outra representação que supostamente também, porque também, galera, os nativos lá falam sempre que a ilha é muito misteriosa, tem um nomezinho que se dá, eu acredito que é a ilha do seu segredo. Seu segredo, a ilha do seu segredo, não é assim. A ilha em segredo. Em segredo, exato. A ilha em segredo. Que até um dos significados do nome Nomadol, né? E também na Segunda Guerra Mundial, quando a galera começou tirando baba lá nos aviões, passando e tirando a fita lá. Que antes também, ela não tinha a vegetação que ela tem. Não, exato. Era só as pedras de basalto em cima dos arrecifes. Exatamente. Aí quando eles viam, passavam o avião, aí pensava que era Veneza. Tiraram a fita lá e disseram, oxe, a Veneza do Oceano Pacífico. Aí disse, oxe, agora o bagulho vai ficar louco. Só que eles nunca desceram lá não, passaram direto. Quer dizer, ninguém sabe, se descer pode ser que ficou lá mesmo. Avisaram, galera, tem um bagulho doideiro ali na frente. Pode ser que depois eles possam ir lá e baixo. Até porque depois foi, acredito que foi em 1830 e alguma coisa. A primeira expedição? A primeira expedição foi em 1836. Exatamente. Pelos europeus. Os europeus e tal, que tinham eles falaram, não vou dizer um nome que a gente conhece, o capitão. Era o capitão Campbell. Que anotou Tirou toda a passagem e tal, disse aqui, e pá, e eu vou tirar uma brava lá nessa aí. Aí chegou lá na parada, né? Pá, foram fazer a expedição, começaram a escavação e pá. Outro segredo que tem também nessa cidade, conhecida como Namadol. E, claro, lembrando, galera, na ilha de Pompei, é a questão que não tem nenhuma escritura, não tem nenhum desenho lá dizendo quem foi que fez, não tem nada. Aí os caras foram lá, começaram a escavar, e o cara que começou a escavar, quando terminou o trabalho dele... Encontrou um local parecido com uma tumba, né? Uma tumba. Não que... Que até agora não foi comprovado. Que é uma tumba assim, mas
como todos os arqueólogos se encontram alguma coisa que tem relatos sobre aquele ponto, eles chamam de tumba, né? A maioria, né? Exato. Aí o carinha achou lá a bagaça Bateu a biela no dia. no dia seguinte. A galera disse, vamos pegar as paradas que esse doido achou aí, vamos vazar. Bota no barco e vamos comer nada aqui, porque o bagulho aqui é louco. Aí o que foi que aconteceu? Misteriosamente o barco afundou. Isso tudo seguido, né, velho? Acidente em cima de acidente. Que lembra muito também, a gente deu uma pesquisada aí no vídeo. O cara fala uma coisa e a gente, claro, a gente tá trabalhando nesses assuntos, a gente concorda também. Lembra muito da maldição dos faraós e tal. E outras maldições também. Fora um bocado. As astecas que tem. Não é vai chegar nas astecas. As astecas é um As bagulho astecas louco lá. A tem gente vai chegar lá, vocês continuam acompanhando o canal aí, que a gente vai chegar em assuntos aí Bem interessante. bem interessantes que tira uma brava que o cara diz, ixi, o bagulho é louco mesmo. E não esqueça aí, galera, de se inscrever, ativar o sininho e dar o like. Que nem um colega dele. Ixi, esse canal é massa. Velho. Vai chegar lá, galera. Vai chegar. Sempre a gente vai estar melhorando. A gente deu um pequeno upgrade nas quebradas da gente aí. Vamos melhorar cada vez mais, né? Mas é isso aí. Aí terminou acontecendo esses acidentes lá. E tal. Ou seja, todos os materiais que tinha para pesquisa foram perdidos. Até hoje não conseguiram achar. Aí vem a parte que a galera diz, tem essa passagem, claro, na Bíblia, que existiam gigantes. Só que aí tem um problema. E os caras até aí nos estudos que a gente fez não falaram. É uma ilha, certo? Os gigantes, o maior que encontraram, eu acredito, a gente deu uma pesquisada, vai falar isso futuramente, mas ela tinha 20 metros. Assim, né? Isso aí é supostamente, ninguém sabe se isso é verdade. Em teoria. Mas vamos chegar lá depois. Em teorias ele chegou a esse Aí os caras disseram, não, mas tinha gigantes, pode ser que tinha sido gigantes. Só que tem um porém, parceiro. Já tentou salvar alguém num local fundo? Com água, e tal. Já tentou salvar alguém? Não, se você for tentar e não souber, vai morrer os dois. Morre os dois. E se tiver 3, morre os 3. Se tiver mais, vai morrer. Vai. Seria essa parte, parceiro. Uma pedra de 50 toneladas com gigante e tudo. Dois não ia nadar a cobra na bacia. Nessa parte aí não creio muito dessa teoria de gigantes, não. Aí a galera acreditava também que tinha esses gigantes e tal, que poderia ter construído. Não é comprovado ainda, galera. Mas tem a parte dos dois brothers que apareceu lá. Antes dos dois brothers que ele vai falar, tem os mitos e as lendas de Nomadol, né? Que o pessoal que mora lá, a população não é muito grande, é estilo a população aqui de São Caetano, o tamanho da população. Seria 34 mil habitantes. Poucas pessoas, estilo Bezerros. 34 mil habitantes na ilha completa. Na ilha completa, juntando todas, né? Lembrando, galera, em Namadol não é habitável. Não é habitável. Algumas pessoas vão lá em intuito religioso. O pessoal da tribo vai lá, faz umas rezas, uns batuques e volta para lá. Porque eles dizem que lá a morte se espreita ali. Não só a morte, como eu posso dizer, forças do bem e do mal se encontram ali. Resumindo, os caras ficam cabreiros. O bagulho fica louco lá à noite. Segundo os nativos de lá também relata que de lá de onde eles estão, vê muitas luzes passando e tal. E o cara chamando lá, Cucu! Aí daí passado, o cara sabe que tá chamando lá. Aí complica. Pode ser um cara da mata, dando um toque para o outro lá do outro lado. Mas vamos lá, galera. Isso é só uma brincadeirinha para relaxar. Descontrair. Como sempre a gente tem um momento, um reflexo de brincar. Então, a galera era se encabeirar, todo mundo se encabeira lá. Os caras de logo, e quem vai pesquisar nessa área lá, a galera já avisa, o bagulho fica louco aí de noite, é melhor você estar pipando daí. E até a pesquisa que nós fizemos, todas elas são durante o dia ou à tarde. Exatamente. Não tem nenhum pesquisador que foi à noite lá, pelo menos na área de pesquisa que a gente fez. O resto da agenda aqui é tudo teoria. Aí a parada é louca, velho. Lá o bagulho é louco. Certamente, no momento da condição, claro que qualquer um da gente queria ir lá. Óbvio. Tirar uma braba lá, ver esses movimentos todos. Até porque todos os materiais tecnológicos que chegam por perto tem também a questão de não funcionar, dar um pane em alguma coisa. Ou para de funcionar, fica a tela preta. Tem vários. Que também usaram para mapear a cidade.
de Namadol, usaram um avião que eles soltam umas paradas de laser lá, laser galera. pra Não sei criar o nome direito, Eu esqueci o nome agora também. mas tá massa, é um bagulho de laser que Ele mapeia a mapeia situação. que mostra em uma dimensão em 3D Exato. do local do Namadol. E todo o local ele mostra, né? Ele É. mapeia tudo, E, dá. e dá encontraram uma pra- coisa bem interessante, né? Que só foi ser usada depois de que, quando fizer, for olhar pela histórica, né? A parte de irrigações. Exatamente. E água. E foi justamente depois desse trabalho do. Eu esqueci o nome, mas é um avião lá. Tem um laser lá. Eu esqueci tem um também, abraço. fugiu. Mapeia. Um avião de mapeamento, para ficar mais É. fácil. Aí descobriram realmente essa parada. Os caras têm um sistema muito avançado. De avançado de irrigação, a água do mar e tal, a água das próprias mantequilhas descendo, irrigava e tal, toda a ideia lá da ilha. Até porque eles acreditam lá que os caras só vivem de peixe, pá. Depois que eles descobriram esse sistema aí de irrigação, galera. Bem eles- avançado, né, também. É, bem avançado, aí eles começaram a pensar, não, se os caras tinham esse sistema de irrigação, então os caras se viraram com um rango. Lá, É, um arroz, pá, uma mandioca e tudo, e e assim vai. várias outras viagens. O interessante, galera, dentro dessa viagem é que aproximadamente entre 1500, né, ou 500 anos antes de Cristo, ou depois de Cristo, no caso, né? No caso é 1000, que a gente também deu um pulinho aí na conversa, porque a gente quer tentar manter o vídeo curto para vocês assistirem o vídeo todo lá, mas a gente deu um pulinho nessa ideia aí. Os Sudelé invadiram lá essa cidade de Namadol e reinaram lá em 1100. E E até reinaram por 500 anos. 500 anos, 500 anos foram até 1628. Por aí. Exato. 1628, 626 é por aí, galera. Aí tava essa viagem, que foi eles que fizeram, mas não há condições. Tem outra ideia também que eles podem só ter reformado. Tá ligado? Uma viagem, eles chegaram lá, pegaram o bagulho pronto. Aí disseram, Mas velho. a bronca ainda é o lance das pedras. Não, o mesmo tamanho assim, das com pedras. toda, se realmente eles reformaram, até porque, como você disse, 60% das pedras não são do. Não, são misteriosas. A galera não sabe de onde veio e Coisa quando pergunta, eles dizem, meu irmão, não sei não. Perguntar os caras que fizeram, aí dá errado. Aí o problema é Aí esse. dá errado. O problema é esse, que os nativos, vamos dar um salto aqui bem, né? Não, tem que dar um salto aí, galera, como a gente Senão- falou, encurtar sempre o vídeo, fazer o máximo, para que vocês fiquem até o final. E lembrando aí que alguém tiver alguma ideia aí de alguma pesquisa, algum assunto histórico que quiser que a gente faça nossa teoria, deixa aí nos comentários. E pô, E eu não tô. Vamos lá. Aí os dois irmãos, vamos voltar para os dois irmãos, que isso também é uma lenda também uma lenda Um ponto nativa nativo lá. lá. Também, que eu acho que é a mais provável mesmo da ideia. que ainda tem outra parada que a gente vai chegar lá. Fica aí no vídeo que a gente vai chegar no finalzinho, vocês vão descobrir qual é a outra parada, que também é outra teoria também, tanto da galera como da gente, do jeito da gente. Os dois irmãos, né? Olossopa e Olocipa. Um Parece nome nordestino, né? nome meio louco. tá Bem ligado? doideira. Eles acreditavam que eles eram gêmeos, só que em nossa teoria, né, que a gente estava conversando sobre isso, como eles não tinham muito costume de ver outras civilizações e tal, que esses dois irmãos não eram lá de Namadol, nem De Pompeii. de Pompei, nem da Micronésia, que seria hoje a Micronésia, que é aquela outra parte. Resumindo, eles não eram daquela área, cara. Era estrangeiro. Os caras vinham da quebrada, disseram, nós vamos chegar aqui e vai tirar uma brava agora. Aí como eles não tinham costume de ver outras civilizações, os caras podiam estar de fardamento ou com alguma roupa igual. Geralmente, antigamente a galera vestia em roupa meio louca. Exato. E quem visse de longe, "Ixi, o bagulho vai ficar doido aqui. Vai ficar um bagulho maluco lá. Aí eu acho que eles pensaram, não, os caras são idênticos, são gêmeos, tal. E no conto de lá dos nativos, disseram assim, que quando eles fizeram o Namadol, eles usaram magia. Que também tem uma teoria minha, eu acredito, pode ser também. Como são dois caras parecidos, pode ser, velho. Dumbledore. Alvo, né? Alvo do Bandão. Alvo Dumbledore. Olossopa. E o outro carinha do Senhor dos Anéis. Eita. Ô, mano, Tá ligado, tava falando ligado. lá embaixo. Eu tava falando, eu não esqueci o nome, mas seria Alvo Dumbledore
Porque os caras falavam que era magia, É. tá ligado? E o outro eu esqueci, galera. Vamos Mas fugir do outro qualquer agora, coisa né? aí, bota aí no Bota comentário aí o nome comentário do cara aí. do outro mago lá do Senhor dos Anéis. É, se batesse os dois são parecidos, tá ligado? Tira uma brava. Ah. Chegaram lá com a varinha deles e João Grilo, tá ligado? Em casa de Leviosa. É, e justamente, quando, É. quando na parada foi a parada que a galera viajou, né? Viajou que disseram que as pedras voaram de lá do local onde A a 32 quilômetros para onde se encontra Nomodol, né? A ilha não. A ilha de Nomodol, Não mandou. né? É uma das teorias, né? Sim, aí os caras chegaram lá, pá, e supostamente também a galera falou que foi eles que criaram dessa forma, de trazer a parada, flutuando lá, pegar lá e tal. E tem também a questão do cara que foi lá, que é um especialista em construção, Sim, engenheiro, um né? professor de engenharia da construção, né? Construção, não, estrutural. Exatamente. Porque ele é um cara que fala assim, olha, eu quero fazer um prédio. O que eu vou precisar? Você vai precisar de cimento, com certeza. Aí o cara Coluna, vai, tá, essas coisas. aí o cara Essas vai viagens. dar ideia a ele. Agora eu quero começar de cima. Aí ele arruma um servente, leva material pedreiro lá. Aí dá errado. Exato. Mas galera, voltando ao assunto, lá onde eles foram visitar essa montanha rochosa com as pedras de basalto, Uhum. quando eles chegaram lá, o cara disse que mesmo se tivesse tirado aquelas paradas lá, ele ia precisar de materiais, no caso, equipamentos e tecnologia bem avançada para a data de hoje, tá Galera de ligado? hoje, exato. Do mesmo jeito que lá, quando os caras chegaram lá em Namadol, perguntaram a ele também como ele poderia fazer. Tudo, a primeira etapa dele que ele falava, a primeira é gaguejar, né? Ficar nervoso. E a segunda era, vou precisar de guindaste. Exatamente. Aí, qual é a ideia que tu tinha para fazer um muro? Lembrando, galera, as muralhas lá encontradas na cidade de Namadol chega a medir até de 7 a 10 metros de altura e 5 metros de largura. Então é uma parede rocheira da porra. Exato. Para derrubar no muro tem que ter braço. E pedra sólida, né? Exatamente. E aí também a questão de. A minha teoria, eu falei com o Israel Chano, é a questão que eles também, além de ser uma parada bem avançada, a construção bem avançada, a questão deles usar o tetravamento das pedras, tá ligado? Exato. Que essa forma de. Esse nome aí que eu esqueci que ele falou agora. Tetravar. Isso. Se usa matemática avançada. Exato. Né? Só que a matemática avançada só foi surgir no século 17 depois de Cristo. Aí o bagulho fica tal. E os caras que estavam saindo da pré-história praticamente. É uma parada meio louca. Também, galera, acredita-se que ela é tão antiga que pode ser até agora nenhum estudioso conseguiu. Pegaram a idade dela, dataram ela de 1100 a 1600 anos depois de Cristo, porque eles pegaram pequenos corais que tinham Pequenos corais, mas fizeram um estudo, uma análise, já tiraram um gabinho daquele é a análise do microscópio lá. carbono. Exatamente, eu pensei que era um microscópio. É a análise do carbono. Aí Mas aí não vai dar a idade certa. não deu a idade certa lá, eles acreditam que foi isso. Só que como a gente falou, teve a conspiração, a galera disse, não, tá errado. O bagulho aí pode ser, supostamente também, se for na outra teoria, pode ser que tenha até 12 mil anos. Ou seja, seria mais antigo do que realmente do que as pirâmides. E fora outros monumentos também que tem espalhado aí no mundo, que há grandes mistérios, né? Exatamente. Outro fato de lá dos nativos, que disseram, né? Diziam, né? Dizem, né? No caso, não vivo ainda, né? Eu acho. Não, com certeza. Sobre os galos gigantes que levavam as pedras para o Que é Namadol. justamente a outra teoria que a gente vai tocar agora, o bagulho que eu tinha falado. Era isso, né? Foi mal. Não, porque os caras, aquele que você falou é dos mágicos. Do Leviosa, tá? Dos mágicos, magos. Sim, bruxos, eu sei lá acho. o que for. Outra coisa que eu esqueci de falar, como eles estavam usando uma vestimenta, alguma coisa, ou algum artefato, né, que poderia levitar as pedras. Porque como eles não sabiam o que era magia, o que era equipamento, o que não era, acho que devia ter esse equipamento que apontava lá, sem ser a varinha de condão. Né? Exato. Tem várias teorias. Não, tem várias teorias aí dessa viagem. E a outra, galera, a outra teoria que é uma bem mais
Até agora, assim, pelos pesquisadores, é uma bem mais plausível. Plausível. Bem mais Fácil de aceita. entender. Bem mais aceita. Esse bagulho, esses nomes diferentes aí, galera, é meio embaçado pra gente aqui. É complicado. Seria construído por extras. É um resumo geral, né? Os caras chegaram lá. E se esses dois irmãos no fórum alienígena? Aí é aquele negócio. A galera, ninguém sabia quem eram os caras, sabia que eles vinham. Chegaram lá e disseram que ia fazer a parada. E toda vez que perguntava pro nativo lá, não, eles eram estrangeiros. Estrangeiro de onde? Aí vem aquela parte, como você falou, dos galos gigantes. Do galo gigante. E a galera acreditava que lá em cima dessa rocha tinha uns galos gigantes lá que tiravam uma bala, aquela rinha de galo. Cocorocó pra lá, cocorocó pra cá, e um pegou ela. Disse, eu vou fazer um barraco no outro canto, doidão. Aí Um granjal lá embaixo, né? faz um galo aí. Aí tirou uma bala, saiu arrancando as pedras e. As imagens vai estar passando aqui, galera. Vai também aí. Saiu levando as pedras, supostamente. Vem aí aquela parada. Como a galera nativa daquele tempo, bem atrás, como a galera sempre desenhava alguns desenhos nas paredes, pai e tal, lá não acontecia esse caso, mas não descansa. Poderia ser que tinha alguma coisa ou em madeira ou em. Só que eles viram aquele bagulho que lá, afundou, né? porque como são nativos e tal, É um pássaro. conhece de É um pássaro animal. de fogo. Conhece de animal. É. Veio lá um bagulho louco, ixi, meu irmão, aquilo ali vai dar pra nós passar muito tempo rangando. Tá ligado? Aí só que, Provável. resumindo, seria extraterrestre e teria suas máquinas, suas naves, Avançada. ou barcos até, barco, ninguém sabe. Isso é uma coisa que futuramente, se tudo for evoluindo do jeito que está, vai ser descobertas várias coisas ainda futuramente. Acredito que tem muita coisa para ser Tem descoberta. muita coisa. Aí fizeram a parada, levaram para lá, fizeram uma base. Tá ligado? Uma base militar e para isso aqui, o bagulho vai ficar louco aqui. Que muitos acreditam que ali seria um cargueiro, não é o cargueiro não é o que carrega. Seria Uma base náutica, né? uma parada para encostar o navio lá, o Sim. barco, sei lá o que for, Eu falei naquela horinha aqui. balsa, o que for. Outra coisa que as pedras também, quando fizeram a parada nos bagulho de bambu, tá ligado? Sim, né? Nas Que as balsas. pedras rio. É nas balsas Não, feitas de bambu. Teve outra parada também que o cara lá que é engenheiro, não sei o que lá e tal, e tudo isso. O cara teve uma brava. Estrutural. O cara teve uma brava na estrutura. Ele também falou que para carregar aquelas pedras, na atualidade, hoje, teria que ser uma balsa de grande De devolução. proporção. E aí, galera, a parada foi essa. Fizeram lá a do galo, o galo carregando as paradas, as pedras. É um conto dos nativos lá, né? Exato. Aí fizeram lá a base e a teoria acredita também nessa questão, porque tanto ela dá acesso a vários lugares onde ela Onde ela está situada. É assim, porque ela está 2.500 quilômetros da Austrália na Austrália, e 4.000 quilômetros dos Estados Unidos. Então, aí, Praticamente em lugar nenhum. resumindo, Nada. até porque tem um carinha aí que é o cara dos Paranauê dessas viagens aí astronáuticas. Ele, astronauta passado, tá? Ele é o cara do Paranauê. Ele, segundo ele lá, ele disse que lá, você se situando na ilha, quando você olhar, dá 95 a 96 mil quilômetros para cada lado e dá em nada. Você olha para lá, é água para um lado, olha para o outro, é água para o outro e aquele bagulho. E o Oceano Pacífico foi praticamente onde todos os europeus invadiram o resto do mundo. Né? Então, daí a interligação nas outras pirâmides, nos outros Os pontos. bagulho, as quebradas. Vai levar esse material para aquela quebrada ali. Ó, os caras iam, chegar na jangadazinha, dali. Ou tem barco, né? A gente Mas, não sabe que não tem, como a gente sabe? não tem comprovação Como a gente dessas sabe, histórias. assim, claro, a gente sabe não. Isso é uma teoria, como foi falado, que supostamente galo gigante ia levar as pedras, poderia ser naves, e lá eles poderiam ter uma questão do barco, balsa, seja lá o que for, alguma coisa que fosse náutica. Porque lá, se você olhar, até porque, além dela aparecer com a Veneza, né? Além dela aparecer assim, a formação dela. Formação das passagens de água e outras coisas. Exatamente, pode ser também uma passagem
de barco, onde parar um barco. Porque se você for num dique, todos os diques eles têm, né? A parada lá para você encostar. E tem uma representação estacionar. em 3D, fizeram uma representação em 3D, que ela tem justamente os diques. Exatamente, que é os caras dar ré no navio e pá, E outras viagens, e botar na baliza. Agora o mais interessante é o centro, onde está a maior representação de eletromagnética. Aí a parada que a gente falou logo na metade do vídeo, acho que foi na metade, é a questão do todo aparelho tecnológico Dá defeito dá lá e defeito tal. lá, ou seja, ou perto, ou embaixo, na água, seja por onde for, dá muito defeito. Isso geralmente dá em qualquer aparelho de alta tecnologia. E tal. Ele é uma questão de uma forma. Uns diz que a pedra basáltica já tem O magnetismo. o magnetismo e outros diz que pode ser que ela pegou o magnetismo na transferência do. Até com um atrito mesmo, né? Porque assim, eles acreditam, a galera que acredita mais na parada extraterrestre, que eles usaram um bagulho lá com magnetização, que pode ser que a pedra basáltica já tenha o Ela só fez magnetismo. ativar mais ainda, né? Quando você pega um ímã e coloca um perto do outro, se você colocar ele numa posição errada, ele não quer aceitar. Não, ele fica Pode ser que recusando. eles fizeram isso também, tá ligado? Pá, vamos levar essa parada lá e pá, e foram lá, fizeram Fazer limitação. E acredito também que eles usavam lá como um recarregador de bateria, porque se vai estar mostrando aqui na imagem, você for olhar pelo magnetismo de lá, o bagulho é louco, e justamente no meio é onde dá o foco todo no magnetismo, Exato. tá ligado? Aí os caras acreditaram, não, eu vou querer um celular, tá descarregando, os caras chegaram lá com a navezinha Essa aqui, nova forma de carregar o celular em cima de plataformas. Não sei se você já viu essa. já justamente que se Pronto. usa magnetismo, Exato. né, pá, e tudo. Bem semelhante a ideia. Os caras, se for verdade essa questão aí, os caras chegaram lá. Será que inventaram esse carregador justamente por conta dessas coisas que encontraram em monumentos antigos? É uma teoria. É uma teoria e pode ser que realmente. Até porque a gente vai chegar bem lá pra frente. Teve um cara que tentou ajudar a humanidade na humildade. Mas Só que alguém sempre tem que ganhar nome. uma parte da humanidade que não gostava da parte mais humilde da humanidade, tá errado doido. Como sempre. Mas isso é assunto Isso é um pra assunto lá pra frente, galera. A gente vai chegar lá, tem vários assuntos. Então, resumindo, pode ter sido construída, vamos resumir agora, né? Fazer um resumo rápido agora. Pode ter sido construída pelos nativos que. ou pelos Sudeler. Esse tema é muito estranho. Sudeler. Aí pode ter sido que eles chegaram lá, construído, mas Ou pegaram meio caminho andar. pegaram meio caminho andado, mas mesmo assim a gente ficava meio Ficava- Aí vai lá. Uma cientista lá para os consideradores da Galáxia, de Harvard, Massachusetts, Naquela Tá, parada tá, louca tá. lá. ela fez um cálculo baseando na quantidade de pessoas que poderiam carregá-los, mas alunos, digamos assim. Seria uma faixa entre 20 e 25 anos para construir uma parede de Namadão. Ainda desacredito na questão do peso, até porque Ela se baseou assim por alto, né? Até porque o engenheiro lá fala lá que mesmo se fosse para fazer, teria que ter andames e com árvores. E outra coisa, lá não tem árvore sólida. Exato. Como é uma ilha tropical, não tem árvores sólidas. Coqueiros, tal, outras coisas. Aí vem aquela questão também que pode ter sido construída pelos gigantes, claro, ninguém está tirando ideia de ninguém, pode ser que Tem tenha até uma sido. parte bíblica que fala sobre isso, mas não vem ao caso. Pode ser que tenha sido realmente, infelizmente a gente tem que esperar a evolução e ver se vai chegar lá. Pode ter sido, pode. Os caras. Mas não deve. Os caras teriam que ter o quê? Pelo menos 100 metros de altura para Ou- passar no oceano Atlântico, mano. Atlântico não, Pacífico. De Pacífico. qualquer forma é fundo. Ou Atlântico ou Pacífico vai ter fundura lá. Só se ele pisou em cima da pegou. Não, pisa aqui nessa ilha, pisou naquele Arrecife ali. Já vi que ele teria que estar, pelo menos na cabeça dele teria que estar tocando na lua, né? Mas vamos lá. Até porque o bagulho do oceano também é um bagulho interessante, que a gente vai chegar lá, tem vários mistérios lá. Vários mistérios. Canto que nem a tecnologia de hoje chega lá, de tão fundo que é, então já se. Assim, galera, claro que nem a gente disse, não quer tirar o mérito de ninguém, cada um estuda, a gente vai tocar em
cada assunto aí, E da forma da gente, né? na forma da gente. Pode ter sido construído pelos caras? Pode. Mas como você disse, não deve. É. Mas vamos lá, pode ter sido. Pode. Aí teve os carinhos lá, né? É, eu fazer não- com você. Pode. O Dumbledore. O Olha a sopa, olha a sopa, olha a sopa, e lá vai chibata, né? Porque eu prefiro Olocipa. Mas- cipó. É, Cipó. Olossopa e Olocipa, que eram os carinha que, estrangeiro, que na minha opinião não era estrangeiro assim, desse país para aquele país, eu acho que era de planeta mesmo. Na minha opinião, na minha teoria. Pode ser. Até porque também tem aquela questão, né? De várias etnias que saem de alguns lugares e sempre se representando como gigantes, né? Essa parte também. E os nativos diziam que eles tinham uma proporção monumental. Exato, e a ideia deles também era sempre fazer Então, bagulho gigante. eu não sei qual a altura base dos nativos lá de Namodol. Né? Mesmo se chegasse um gringo lá de 1,80 m, 1,80 m, a gente aqui, de 2 metros de altura, 1,60 m, tá na média. na média. Mesmo se chegasse um cara desse tipo assim, mas mesmo assim teria que ter uma matemática muito avançada e essa viagem Transporte. e o transporte também, pô. O mais difícil aí dessa questão. Que não diz como eles chegaram lá, diz que apareceu, 2 estrangeiros. Aí fizeram lá o. Teletransportou, filho de Goku, É uma ideia que que eles um dos não- nossos inscritos aí colocou. Foi? Eu não sei como foi que fizeram lá as paradas, a técnica do Teletransporte. pode ser. Os caras tiraram uma bala, tocaram na pedrinha lá e. É provável. Pode ter sido os dois manos, os dois brothers que chegaram lá, tiraram uma brava, fizeram o bagulho todo lá. E também tem a questão dos extraterrestres, pode ter sido também, claro. Ainda acho que os dois, na minha opinião, o Olha a Sopa e o Alcipó, eles eram alienígenas. Na minha opinião. Pode ser. Deuses da construção. Pode ser. É assunto para todos. É. Lembrando, galera, essa ilha fica em Pompei. A população de lá, não sei agora na atualidade, mas. Porque na atualidade é a Micronésia, né? Pompei fica Na Micronésia. na Micronésia, no norte, eu acho, tá? Micronésia. No norte da Micronésia, sudoeste, sudeste, Micronésia. Viaja assim. Fica lá, na Micronésia, Pompei, a ilha de Pompei. Namadó é uma cidade da ilha de Pompei. E é uma pequena ilha de lá. Que se torna também outra ilha que mede, galera. Isso é só para a gente dar uma cotovelada na ideia. Mede mais ou menos, fizeram um estudo lá da parada, 18 hectares quadrados. Ou seja, o bagulho é grande. É grande. Até porque se tem uma parede de 10 metros de altura por 5 de largura, é porque é grande. Então, galera, esse foi o nosso assunto de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem doida da gente. O que vocês acham aí do nome desses dois? Olha o cipó, Olha a sopa e olha o cipó. Olocipa. É isso aí. Mas é Olossopa e Olocipa. O que vocês acham desse nome bem doideiro, né? Que esse é o nome dado pelos nativos de lá. O nome deles ninguém sabe não. Até porque pode ter sido outro nome. Isso não me chama de Cipa. E outro ali, traz a sopa. Traz a sopa, vai pronto. Pronto, Os caras acabou. começaram. Olha a sopa, vou botar o Cipa. E assim foi. Pronto, galera. É isso aí. Eu não tenho muito o que falar agora mais não. Mas lembrando, deixa o like, compartilha. JJ, geral junto, galera. Se inscreve lá. Quem for novo no canal, se inscreve para dar aquela Deixa fortalecida. comentário e Deixa tal. lá aquele joinha muito massa. E passa para os teus amigos também aí, quem for novo. Vocês estão dando a força, a gente também já agradece também. A família da gente tem a compreensão. Porque a gente tem que ter aquela questão de estudar para tocar no assunto, a gente tem que ter aquele momento de Reflexão. estar só focando naquele trabalho. Agradecer a família da gente que está sempre apoiando, aos amigos perto. E a E a vocês galera também. massa também que já curtiu, compartilhou, se inscreveu. A gente não pegou o nome da galera todinha ainda, mas a gente vai fazer um listão aqui, qualquer dia desse. Quando a gente for fazer a live, galera. Sim, vai ter uma nossa live. Quando a gente for fazer a live, a gente vai falar no nome de todos que tiver inscrito. Futuramente, no momento, não está fácil para a gente aí, mas futuramente a gente vai fazer sorteios de alguns objetos, cartões, gift card. Eu não sei nem para onde vai Vamos isso deixar aí. isso em surprise. Eu não sei nem para onde vai isso aí. Mas aí vai chegar lá.
A gente vai chegar lá, galera. Então é isso. Muito obrigado. JJ. Geral junto, braço forte, galera. Vamos lá.